Você está ouvindo a Voz Apostólica, um programa da Igreja Apostólica Poder da Fé, Monteiro, Paraíba. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Eu já desejo cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor, que Deus continue abençoando cada um dos nossos ouvintes do programa Voz Apostólica. Quero expressar mais uma vez a minha alegria, a minha felicidade por estarmos aqui, mais uma vez para ministrar a palavra de Deus para o teu coração, para a sua vida. Nós iremos dar continuidade à mensagem que iniciamos semana passada, superando a ansiedade, com base no texto bíblico de Mateus capítulo 6, versículo do 25 ao 34. Já queremos pedir a você que está aí na sua casa, que você acompanhe juntamente conosco, abrindo a sua Bíblia, em Mateus, capítulo de número 6, versículo 25 ao 34. Nós vamos estar lendo esse texto bíblico, Estamos usando a versão NVT, nova versão transformadora, Achamos uma linguagem mais fiel do original, E por isso nós gostamos muito de usar essa versão, a NVT. Eu já desejo mandar a graça e a paz do Senhor, cumprimentar, a nossa irmã Nazara Araújo, também a Bruna Raquel e também a Lúcia Alves, que já está conosco aí na live, tá certo? Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos nossos amados irmãos e irmãs que estão sempre na escuta do programa A Voz Apostólica. E continuando com a mensagem que demos início semana passada, superando a ansiedade, nós vemos que a ansiedade é o que mais tem afetado as pessoas nesses dias, nessa época que nós vivemos. E também tem a questão da depressão, que as pessoas têm atravessado por esses momentos muito difíceis em suas vidas. Então, o tema Superando a Ansiedade, continuidade da semana passada, Mateus capítulo 6, 25 ao 34, Já convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco esse texto bíblico. A partir do versículo 25 diz o seguinte: Por isso eu lhes digo, que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Versículo 26. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Versículo 34. Portanto,
Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas desse dia. Nós vemos aí, nesse texto bíblico, coisas importantíssimas, lições de Jesus que nós aprendemos através desse texto. Né? Jesus, nós sabemos que por onde, sempre digo isso, por onde Jesus passava, havia multidões seguindo Jesus. Pessoas muitas vezes o procuravam por curiosidade, por causa da sua fama que se espalhava. Né? Outras pessoas o procuravam para encontrar em Jesus alguma falha. Né? Seguiam ele por onde ele passava para pegar Jesus em falhas. Né? E outros também seguiam Jesus porque tinha alguma necessidade. Alguém da sua família, um parente ou alguém estava enfermo, ou a pessoa própria estava doente, necessitava de uma cura. E outras pessoas também procuravam Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Né? E nós sabemos que por onde Jesus passava havia muitas pessoas ao seu lado, ao seu redor, procurando alguma coisa. Né? Sempre procuravam de Jesus receber algo. E nós sabemos que nesse momento desse sermão de Jesus em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25 ao 36, nós vemos Jesus falar a respeito da ansiedade, né? São coisas que afetam a todos nós, né? A ansiedade pode ser definida como estado afetivo em que há sentimento de insegurança, né? Ou estar com a mente dividida entre dois pensamentos, né? Nós vemos que o termo ansiedade significa isso. E a ansiedade é o mal do século. Né? Quantas pessoas nós muitas vezes lidamos com algumas pessoas, quando você se aproxima daquela pessoa, você já nota o estado de ansiedade da pessoa, de preocupação com alguma coisa. Sempre alguém está preocupado com alguma coisa. Né? E nesse texto bíblico nós vamos aprender muitas verdades a respeito disso. E como nós devemos fazer quando nos encontramos ansiosos. Não quero dizer aqui que ninguém pode passar por um momento de ansiedade ou de preocupação. Nós sabemos que isso afeta todas as pessoas. Todo mundo, por mais que confie em Deus, que creia no Senhor, sempre vai haver um momento na sua vida que ele vai atravessar um momento de preocupação, de ansiedade, seja de qual for a maneira, mas sempre ele vai passar por isso. E nós vamos aprender como lidar com essa situação na nossa vida, né? Então nós vemos que é a doença mais democrática da nossa geração. A ansiedade atinge grandes, pequenos, homens e mulheres, doutores e não letrados, né? A palavra ansiedade significa estrangulamento, né? O tema ansiedade nas escrituras é abordado de dois modos, como um sentimento, ou seja, instrumento sadio de adaptação às exigências da vida, e também como um distúrbio, né? Ou seja, uma aflição angustiante, né? Já nesse caso de distúrbio, né? De ansiedade, ou seja, uma aflição angustiante, nós temos que tratar essas coisas, temos que ver isso de forma diferente, né? Temos aquela ansiedade que as escrituras relatam como um cuidado, como eu já ensinei aqui, falei semana passada que o apóstolo Paulo ele tinha uma certa preocupação com as igrejas, o que a igreja estava passando, o que estava acontecendo na igreja. O apóstolo Paulo muitas vezes preso e também em outras cidades, iniciando outras obras, o apóstolo Paulo era necessário enviar cartas àquelas igrejas, porque ele estava sabendo o que estava acontecendo e também tinha um zelo pelas escrituras e ver se os irmãos estavam mesmo ali ouvindo realmente a palavra de Deus como deveria ser ensinada, como é que estava a vida dos irmãos. Isto é uma preocupação boa da parte do apóstolo Paulo, né? Então é um instrumento sadio de adaptação às exigências da vida. Então a Bíblia é a ansiedade, né? Primeiro nós lemos o texto para descrever aflição e angústia. Nós encontramos no Salmos 94, versículo 19, quando o salmista ele relata que a sua vida, a sua mente estava cheia de dúvidas. Olha o que diz: quando minha mente estava cheia de dúvidas, teu consolo me deu esperança e ânimo. Então nós vemos aqui que o salmista ele estava passando por um momento de aflição e angústia, né? E aí ele diz que
o consolo do Senhor estava com ele para lhe dar esperança e ânimo. Então o salmista quis dizer que Deus estava ali cuidando dele, consolando ele naquele momento de angústia que ele estava atravessando. E nós vemos também em Mateus 6, 25 a 34, que é o texto que nós lemos, e tem Efésios capítulo 4, versículo do 6 ao 7, que ainda relata para descrever a ansiedade como uma aflição e angústia. Olha o que diz: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Então aqui mais uma vez, o apóstolo Paulo escrevendo carta aos irmãos de Filipenses, capítulo 4, versículo 6 ao 7, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele consola aqueles irmãos e alerta eles dizendo: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que vocês precisam. Então é isso que nós devemos fazer. Quando nós vemos que está dando algo errado, que as coisas não estão indo bem, nós devemos sim clamar ao Senhor, orar a Ele e apresentar a Ele as nossas angústias, pedindo a Ele o que nós necessitamos. E 1 Pedro 5 e 7 que diz: entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. 1 de Pedro 5 e 7, também nós vemos aqui o apóstolo Pedro também dizendo aos irmãos que deveriam entregar a Deus todas as suas ansiedades. Nós vemos, nós podemos observar que tem pessoas, quando está ansiosa, passando por um problema, elas procuram todas as pessoas, todos os outros meios, mas menos a Deus. Então isso é um erro grave da parte de alguém que está passando por ansiedade, porque o apóstolo Pedro, ele diz isso, que nós devemos entregar a Deus todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós, ele tem cuidado de você. Então você, principalmente você que é cristão, muitas vezes as pessoas, quando estão passando por problemas na sua vida, preferem contar a todas as pessoas, menos buscar a Deus. E nós temos que aprender com a palavra de Deus a entregar a Ele todas as nossas ansiedades. É isso que o apóstolo Pedro diz. E também nós vemos a ansiedade como um sentimento sadio de preocupação, que está em 2 Coríntios, capítulo 11, 28, foi uma preocupação sadia do apóstolo Paulo com a igreja. E ele diz: além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Já disse aqui, Paulo muitas vezes estava em outros locais, muitas vezes dessas cartas escritas na prisão, e ele sempre mandava essas cartas endereçadas aos irmãos e às igrejas. E nessa de Coríntios especial, ele estava preocupado e dizia que pesava sobre ele a preocupação com todas as igrejas. Também Filipenses 2 e 20, nós vemos a preocupação aqui de um sentimento, como um sentimento sadio, que foi do apóstolo Paulo. Nós queremos adiantar aqui, para nós não ficarmos só no que nós ensinamos semana passada, mas nós queremos adiantar o estudo nessa noite. Segundo ponto, consequências da ansiedade. Nós vemos que há consequência da ansiedade nas emoções das pessoas, no corpo, também, e nos relacionamentos. Nós vemos isso, e também no estudo ou trabalho. A palavra de Deus dá base para isso que nós vamos ensinar a você nessa noite. Nós vemos as consequências da ansiedade nas emoções. Está em Provérbios capítulo 12, 25, que diz: a preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo a anima. Nós falamos também sobre isso quinta-feira passada, que a preocupação, na realidade, nós sabemos que ela deprime a pessoa. Quando a pessoa está muito preocupada, quando a pessoa está estressada, quando ela está preocupada com alguma coisa que nem aconteceu ainda, e tem pessoas que já se preocupam. Então, quando alguém está preocupado, com certeza isso deprime essa pessoa. Também para os aflitos,
Provérbios 15:15 diz: para os aflitos, todos os dias são difíceis, mas para o coração alegre a vida é um banquete contínuo. Então, nas emoções, ela traz abatimento, né? Autocomiseração, descontentamento, insegurança e infelicidade. A pessoa que está, quando a ansiedade afeta as emoções das pessoas, ela se sente abatidas, a aparência daquela pessoa fica uma aparência abatida, né? Tem também descontentamento, tem a insegurança, ela sempre está insegura, e ela, apesar de tudo isso além, ela é uma pessoa infeliz. Por quê? Porque a ansiedade afetou as suas emoções. Então, nós vemos que quando a ansiedade afeta as emoções da pessoa, ela se torna uma pessoa abatida, ela tem descontentamento, não é aquela pessoa alegre, não é aquela pessoa feliz, né? Causa insegurança naquela pessoa também. Então, uma das consequências da ansiedade, ela atinge nas emoções. E no corpo, em Provérbios 17:22, diz o seguinte: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. E aqui nós vemos, já fala a respeito da saúde. Porque quando alguém está com um alto quadro de ansiedade, de depressão, o seu corpo também adoece, afeta a sua saúde. Como, pastora Elisângela? Nós vemos isso com úlceras, taquicardia, suor frio, asma, perda ou aumento de peso, alteração nos hábitos alimentares. Tem pessoas que quando está aflita, ansiosa, ela come mais do que costuma comer na sua vida diária. Ela também pode comer menos, e às vezes tem pessoas que nem se alimentam quando está com esse problema, né? Também afeta a saúde da pessoa. Também alteração no sono, tontura, profundo cansaço, urticária, borboletas no estômago, né? Boca seca, tremedeira, pressão alta, gaguejo, hiperatividade, né? Tensão muscular. Olha, algumas coisas que nós encontramos, né? Podemos ver o que a ansiedade causa na vida das pessoas, no quadro da saúde da pessoa, né? E também nós vamos ver nos relacionamentos. Nós vemos em Lucas 10, capítulo 10, versículo 38 ao 42, que conta a história de duas irmãs, as duas irmãs de Lázaro, né? Que era Marta e Maria, né? Nós vamos ver a partir do versículo 38, que diz o seguinte: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomode. Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Nós vemos aqui, na questão da ansiedade, da preocupação afetando nos relacionamentos, nós vemos que Maria, quando Jesus chegou na casa daquelas irmãs, ela chegou, sentou-se perto de Jesus, ouviu os ensinamentos, ouviu o sermão de Jesus, mas Marta estava lá, ocupada, fazendo seus afazeres, e Marta ali não deu atenção a Jesus. E também nós vemos outra coisa importante, que ela foi reclamar e foi dizer a Jesus que sua irmã não estava ajudando nos afazeres da casa. E aí Jesus disse: olha, Marta, a Bíblia diz que quando Jesus repetia a mesma palavra duas vezes, que ele queria chamar a atenção das pessoas e dizer que aquilo que ele estava falando era importante. Então, Senhor, quando ela disse: olha, Senhor, você não se importa, não está se incomodando, eu estou ocupada trabalhando e minha irmã,
Ela se sentou-se aos seus pés e ficou escutando o Senhor. E eu trabalhando. E aí Jesus responde para ela: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. E quantas pessoas não são dessa maneira? Quantas pessoas que têm todo o tempo para fazer tudo na vida? Elas têm tempo para trabalhar, elas têm tempo para passeio, têm tempo para divertimento, mas nunca têm tempo para servir a Deus. E isso estava acontecendo na vida de Marta. Marta preocupada com seus afazeres, e Marta deixou de lado o que era mais importante para a sua vida espiritual. O que era mais importante para a vida de Marta, falando no relacionamento e espiritualmente, era ouvir as palavras do Mestre, era ouvir a mensagem que Jesus estava transmitindo naquele momento. Mas Marta estava preocupada com as outras coisas. E quantas pessoas são assim? Deixam sempre Deus pelo último lugar, por último de tudo. Primeiro vem a casa, primeiro vem a família, primeiro vem o trabalho, primeiro vem os negócios, primeiro vem a preocupação com a saúde, mas deixam Deus de lado. De último caso, eu vou à igreja buscar a Deus quando eu bem entender, quando eu bem puder. Né? Não são pessoas que se esforçam para buscar a Deus, que se esforçam para ir à casa do Senhor, mas deixam a igreja, deixam Deus. Não dizendo assim a igreja, deixam de frequentar, de ouvir uma mensagem, de ouvir o que Deus tem a falar com elas, porque elas estão sempre ocupadas em outros afazeres. Tudo é mais importante e Deus fica em último lugar, né? E para Marta era dessa maneira. Marta estava preocupada com tudo o que tinha para fazer. Tudo que era necessário para fazer na sua casa, ela estava preocupada. Ela estava recebendo uma visita importante, que era o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Mas ela preferiu estar lá, fazendo seus afazeres da casa e rejeitando em ouvir os sermões do Mestre. E hoje em dia não é diferente. As pessoas preferem: eu não tenho tempo para ir à igreja, eu não tenho tempo para ouvir o evangelho, eu não tenho tempo para me sentar num banco de uma igreja e ouvir o sermão da palavra de Deus, porque eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer, mas nunca tem tempo para dar atenção, o que é mais importante na vida dessa pessoa. Nós vemos que Jesus, em Mateus 6:33, ele disse: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão dadas. Então nós devemos, em primeiro lugar, primeiro do que tudo, nós devemos nos dedicar a buscar a Deus, a ouvir a sua palavra, a orar, a clamar ao Senhor, a ouvir a sua mensagem. Que você nessa noite não possa fazer como Marta estava fazendo, somente preocupada com tudo e deixando Deus e a palavra dele por último lugar. Você não pode fazer isso. Você precisa dar prioridade às coisas de Deus. As pessoas querem ser abençoadas, mas só se preocupam com os seus afazeres e com a sua vida. Nós podemos dizer que são pessoas egoístas, que só pensam nelas, que é sempre aquele ditado que a gente sempre usa, né? Aquela frasezinha, aquele ditado popular: venha a nós e vosso reino nada, né? Então nós vemos que as pessoas só querem receber de Deus, mas não querem prestar o seu culto de agradecimento a Deus, não querem orar a Deus, não querem aprender a sua palavra. Então são pessoas que não crescem espiritualmente, porque a sua vida está lá, acorrentada à preocupação, está lá a vida aprisionada aos afazeres, e sempre Deus fica em último lugar. E isso aconteceu. Então nós vemos que Jesus, no versículo 42, ele diz uma coisa importante a Marta. Ele disse: olha, Marta, apenas uma coisa é necessária. E nós vemos aqui nessa frase um ponto final. Quando nós vemos um ponto final aqui nessa frase, é que acabou e pronto. Apenas uma coisa é importante na vida do ser humano: é buscar a Deus em primeiro lugar. Ele disse: apenas uma coisa é necessária. E aí ele diz: quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela, porque Maria estava ali aos pés do Mestre,
ouvindo o seu sermão, ouvindo os seus ensinamentos. E quando alguém, ela se dedica a fazer a vontade de Deus, se dedica a ouvir os sermões da palavra de Deus, ela está escolhendo, fazendo coisa certa para a sua vida. Mas, infelizmente, hoje em dia, nós vemos que tem cristãos que se dizem: eu sou crente, eu sirvo a Deus, mas vai na igreja, mal vai na igreja, mal frequenta as reuniões e diz: não, eu sou crente, eu estou servindo a Deus, e mal pisa na casa do Senhor para ouvir a palavra, para orar, para prestar o seu culto de agradecimento a Deus. Aí diz: não, eu sou crente em casa. É o dito dos desengrejados que está por aí, que está tirando o foco da igreja de se reunirem juntos para adorar a Deus. E outros tolos que não entendem a palavra de Deus diz: eu sou igreja. Não, você não é igreja. Você faz parte do corpo de Cristo. Igreja é quando está todos os irmãos reunidos juntos adorando a Deus. Isso sim é igreja. Cada um de nós somos membros do corpo de Cristo, mas nós não somos, eu sozinha não sou igreja. As pessoas dizem: não, a igreja sou eu. Não é você. A igreja é a reunião das pessoas juntas adorando a Deus. Então nós vemos que as pessoas hoje em dia preferem ficar na sua casa, prefere ficar ouvindo coisas que não deve ouvir dentro de casa, preferem assistir coisas terríveis que muitas vezes não traz bem para a sua vida espiritual, do que estar na casa de Deus, adorando a Deus, louvando a Ele, glorificando e recebendo a palavra que Deus tem para a sua vida através do sermão da palavra de Deus. Então isso foi o que aconteceu entre aquelas duas irmãs. Além de afetar os relacionamentos, a ansiedade também afasta as pessoas das coisas de Deus, né? E isso estava acontecendo com Marta. Duas irmãs que estavam ali tendo problema no relacionamento, acerca de que uma só queria fazer as atividades e os seus trabalhos. Não estamos dizendo aqui que a dona de casa deve ser preguiçosa e não deve fazer seus afazeres. Não estamos dizendo a você que você vai largar o seu trabalho para servir a Deus. Não é isso. Estamos ensinando, como o Eclesiastes diz, que há tempo para tudo. Nós devemos separar. Durante o dia eu trabalho, à noite eu vou à igreja. Ou então, se eu estudo durante a noite, na semana, tenho domingo para ir à casa de Deus e adorar ao Senhor. Mas não fazer aquilo que aquela questão de: não, eu estou cansada, não vou hoje. Tem isso para amanhã, então hoje eu não posso ir para a igreja, porque eu tenho que resolver isso amanhã. Então hoje eu não posso frequentar o culto, adorar a Deus, porque eu tenho um problema para resolver amanhã. Então isso está totalmente fora da palavra de Deus. Então nós vemos também que a ansiedade afeta no estudo e no trabalho das pessoas também, né? Nós vemos aqui em Mateus 25, versículo do 25 ao 29, olha o que está escrito: tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra, e aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. E em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e dê ao que tem os 10 talentos. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Falta de concentração, né? Tudo isso acontece. Então nós vemos nesse texto aqui a parábola dos talentos, né? Nós vemos aqui algo importante, né? Que Jesus, contando essa parábola, nós vemos que o significado dela realmente é outro, mas nós podemos trazer aqui um exemplo a respeito do trabalho. Nós vemos que aquele servo que perdeu o dinheiro, aquele servo que tinha apenas um dinheiro, ele foi e escondeu na terra, ao invés dele trabalhar, porque ele tinha medo. Então, mesmo assim, nós vemos pessoas hoje em dia que elas têm medo de resolver qualquer coisa, têm medo de agir, têm medo de tudo na vida. Então isso precisa ser tratado com a palavra de Deus. E nós vemos que o Senhor Jesus deu exemplo a respeito disso. Então muitas vezes quando a ansiedade afeta
trabalho, estudo das pessoas, da falta de concentração. É aquele ditado de deu branco, né? Receio de não alcançar o alvo estabelecido e dá uma estagnação no tempo. Quantas pessoas estão paradas no tempo? Quantas pessoas estão paradas a respeito disso? Não, eu hoje já alcancei uma certa idade, eu já terminei meu ensino médio, eu não posso mais fazer uma faculdade porque eu trabalho, eu tenho casa, eu tenho família, eu não posso mais estudar, eu não tenho tempo. E aí fica estagnado no tempo. E aí a pessoa observa e olha quantas pessoas que mais novas, até mais de idade, está chegando lá na frente e a pessoa está estagnada. E outros muitas vezes têm o objetivo de alcançar um alvo e por falta de ter medo, por ter medo de trabalho, de estudar, de lutar pela vida, ela fica lá num canto, estagnada e não vai para a frente. Então isso são coisas da vida que nós devemos decidir. Isso não depende de Deus, não, de maneira nenhuma. Para mim continuar meus estudos não depende de Deus, depende de mim. Ah não, eu já tenho isso, já tenho meu emprego, para que estudar mais? Para que procurar outras coisas melhores para a minha vida e para a minha família? Não, você deve sim. Você deve continuar seus estudos, terminou a faculdade, faz outra. Vai fazendo outra e assim você vai alcançar alvos melhores para a sua vida. Nós vemos jovens por aí que estão estagnados no tempo, terminaram o ensino médio, estão parados. Outras pessoas de mais idade já alcançaram seus alvos, já estão lá na frente. Então isso são coisas que dependem de nós, né? Então também nós vemos isso a respeito de trabalho e de estudo. Nós não podemos ficar parados no tempo e estagnar. E a ansiedade causa isso nas pessoas, né? Também nós vemos que a ansiedade também, ela afeta no uso do tempo das pessoas. Salmo 118, versículo 24, olha o que diz. Este é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegraremos e exultaremos. Então nós vemos que o salmista está dizendo aqui que no dia de hoje nós devemos nos alegrar no Senhor, exaltar ao Senhor, pensar no dia de hoje. As pessoas já estão preocupadas com coisas que vão acontecer amanhã. E Jesus aqui em Mateus 6, ele disse que nós não podemos mudar nada. Por mais preocupado que nós estejamos com o dia de amanhã, com o que vai acontecer amanhã, nós não podemos acrescentar, nem diminuir e nem resolver. Nós não temos esse poder de determinar o que vai acontecer amanhã ou decidir no que vai acontecer amanhã. Nós fazemos planos, mas o dia de amanhã pertence a Deus. E o salmista, no Salmo 118, versículo 24, ele diz que este é o dia que o Senhor fez para nós. É o hoje, nós devemos vivenciar o dia de hoje, porque amanhã pertence a Deus. Amanhã não pertence a nós. Então nós devemos nos alegrar e exaltar a Deus pelo dia de hoje que Ele fez, por esse dia que nós estamos vivendo, pelo hoje, pelo agora. Nós devemos exaltar e engrandecer a Deus. Não podemos andar preocupados com o que vai acontecer daqui a 10 minutos, porque nós não podemos mudar. Ele é o Senhor do tempo. Ele manda em todas as coisas. Todas as coisas estão sobre a sua soberana vontade. E o que é que o homem tem que fazer? Exaltar e glorificar a Deus no dia de hoje, porque daqui a 10 minutos nós não sabemos o que vai acontecer. Nós dependemos de Deus e devemos sempre depender dele, confiar nele no que vai acontecer no dia de amanhã. Mas as pessoas não. As pessoas já vivem ansiosas com o que vai acontecer amanhã, já andam preocupadas com o que vai acontecer amanhã. E nós precisamos confiar em Deus, acreditar nele e viver o dia de hoje. Amanhã pertence a Deus, não a nós. Nós somos falhos, por mais que nós venhamos nos preocupar, por mais que nós venhamos nos afligir com o que tem com o que vai acontecer. Nós não podemos mudar o curso da história. Só quem age na história do ser humano é Deus. Então nós vemos que isso tem preocupado as pessoas, isso tem afligido as pessoas, né? Gasto de tempo com o amanhã. Olha bem, preste atenção. Gasto de tempo com o amanhã.
deixando de usar proveitosamente o hoje. São pessoas que são precipitadas, agem sem ouvir a Deus e esperar pelo tempo dele. Olha que coisa importante, nós aprendemos isso. Isso serve para nós que servimos a Deus, serve também para você que ainda não creu no Senhor Jesus, que ainda não é crente. Nós podemos dizer numa linguagem mais simples para você entender. Isso serve para todos nós. As pessoas gastam o tempo com o amanhã. Deixa de usar o dia de hoje proveitosamente. Deixa de usar o dia de hoje em coisas que têm futuro para a sua vida. Deixa de dedicar o seu dia de hoje a Deus. Ah, não, hoje eu não posso dedicar meu dia a Deus porque hoje eu tenho isso, tenho aquilo. Ah, não, eu estou doente, estou preocupada. Não posso dedicar o meu dia de hoje. Vou dedicar amanhã. E se amanhã você não amanhecer vivo mais? A quem você vai dedicar o seu dia de amanhã? Por que você não faz hoje? Você deve fazer hoje, você deve agir hoje, você deve aproveitar o seu dia hoje, não é amanhã. Já tem pessoas que se precipitam. Age logo antes de ouvir e antes de esperar pelo tempo de Deus. Quantas pessoas são precipitadas e tem aí quebrado a sua face, tem quebrado a cara no ditado popular, porque age precipitadamente. Age antes do tempo de Deus. Isso não é para nós. O ser humano tem que entender que as coisas acontecem conforme Deus quer, conforme a sua soberana vontade. O homem não pode mandar na vontade de Deus. As pessoas dizem, não vou fazer isso hoje porque eu sei o que vai acontecer ali na frente. Você não sabe de nada. Você age porque você é precipitado. Se angustia, se precipita, é ansioso demais e age hoje, em vez de deixar a vontade de Deus acontecer na sua vida. E pessoas precipitadas só vivem caindo com a face no pó. Só vive sendo decepcionada consigo mesmo, porque é uma pessoa precipitada. Nós vimos um exemplo disso na Bíblia. Ah, pastora, mas tem um caso desse na Bíblia? Tem um caso desse na Bíblia. Nós podemos ver esse caso na história de Abraão e sua mulher Sara. Quando Sara se precipitou, Deus fez uma promessa a Abraão. Está lá em Gênesis 12, versículo 1 e 2. Deus fez uma promessa. Olha a promessa que Deus tinha para Abraão. Olha o que Deus disse a ele. O Senhor tinha dito a Abraão, que antes ainda era Abraão, não era Abraão. Depois foi que Deus assim mudou o seu nome, né? Que Abraão significa pai de uma multidão, né? Então o Senhor tinha dito a Abraão, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Olha a promessa que Deus fez. Abraão já era um homem muito velho. Sua esposa Sara também, além de ser estéril, era muito velha e não podia ter filhos. E até ali, aonde Deus chama Abraão e faz promessa a ele, eles não tinham filho. Mas depois Deus envia os seus anjos e faz promessa a Abraão, dizendo que Sara iria dar à luz a um filho. E esse filho seria, sim, essa promessa de Deus que iria se cumprir na vida de Abraão. E o que foi que a sua mulher fez? Ela se precipitou. Ela disse, não, primeiro ela duvida da promessa de Deus. Primeiro ela ri-se, a Bíblia diz claro que ela ri da promessa e diz, não, isso é impossível. Isso não pode acontecer porque eu já sou muito velha, sou estéril, não tenho condições de ter filhos. Eu acho que Deus está zombando da nossa cara porque eu não posso ter filhos. E a Bíblia diz que isso foi centro de murmuração na boca de Sara, reclamando e dizendo que era impossível. E aí ela inventa. O que é que ela faz? Ela inventa de antecipar a vontade de Deus, querer fazer isso. Antecipar, fazer as coisas antes do tempo. Ela se precipitou na sua atitude. Nós vimos em Gênesis 16, versículo 1 e 2. Olha o que diz. Sarai, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar.
Sarai disse a Abrão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Veja aqui que o erro foi dos dois, que ele poderia muito bem também não aceitar. Mas nós vemos que a parte inicial foi de Sara. Ela tentou fazer com que as coisas que Deus havia prometido a ela fossem antecipadas. Ela queria que acontecesse antes do tempo, porque ela não tinha fé, ela não estava acreditando nas promessas que Deus havia feito a ela. E aí nós vemos o problema que causou, né? Abraão deitou-se com a serva Agar, e aí depois depois Deus cumpre a promessa, Sara tem um filho, e aí acontece todo um problema entre aquela família por causa da precipitação de Sara. Então o que eu digo para você, não tente, deixe de ser precipitado, não tente antecipar a vontade de Deus na sua vida. Se Deus fez uma promessa, se Deus tem algo para fazer na sua vida, Ele irá fazer no tempo determinado por Ele. Nós não podemos mandar no tempo. Ele é o Senhor do tempo. Então isso aconteceu naquela família por causa de precipitação de Sara. E a pessoa que é ansiosa, ela quer sempre passar na frente de Deus. É incrível como isso é verdade. Quando uma pessoa é ansiosa, prepotente, também posso dizer assim, prepotente, arrogante, egoísta, posso dizer tudo isso. Porque além da ansiedade, ainda vem essas terríveis, né? Essas más qualidades dessa pessoa. Egoísta, porque ela está pensando nela. Sara foi egoísta. Ela estava pensando em ter uma família de qualquer maneira. Ah, se Deus disse, mas eu posso dar o meu jeitinho. Eu posso pegar a minha serva Agar e colocar ela para dormir com o meu esposo. E aí ela vai ter um filho. E como ela é minha serva, eu que vou ter, para mim ali, aquele menino será meu. Mas nós vemos que na realidade não é isso que aconteceu nas Escrituras. Os planos de Sara deu errado. Ela se frustrou nos seus planos. Mas nós vemos que os planos de Deus para a nossa vida não se frustram. Nós vemos isso em Jó 42:2, se eu não me engano. O apóstolo Paulo, Jó, ele disse assim, que Deus, ele não... Que os planos de Deus não são frustrados, né? Ele disse isso em Jó 42:2, que os planos de Deus não podem ser frustrados. E ela, pelo contrário, nós sabemos que o homem, quando ele faz plano, ele se frustra, mas Deus não. Tudo que Deus faz é bem feito. E tudo que Ele prometeu, Ele vai fazer na hora certa. Ela se frustrou com os seus planos, né, que ela quis dar um jeitinho da sua maneira. E as pessoas, quando são assim, orgulhosas, que pensam só em si, prepotentes, elas acabam caindo lá na frente e aí se perguntam: por que isso aconteceu comigo? Ah, eu não ouvi a palavra de Deus, eu não ouvi a Deus, eu não esperei por Deus, eu não orei ao Senhor antes de fazer as minhas coisas. Ah, não, eu faço o que eu quero. Deus não manda em mim, eu ajo da forma que eu quero, a escolha é minha. Aí tem crente também que diz: pastor não pode me orientar, eu mando na minha vida. Né? Nós temos que saber que os pastores, os líderes que Deus colocou na nossa vida é para nos orientar segundo a palavra de Deus. Então, pastor, líder nenhum vai dar um conselho para um irmão cair ali na frente e quebrar a cara, mas sempre ele vai dizer: qual é do pastor, do líder espiritual? Vamos orar, vamos consultar a palavra de Deus. Eu posso lhe aconselhar no que está na palavra de Deus, mas as pessoas sempre dizem: não, eu mando na minha vida, sou dono do meu nariz, e aí termina tombando no caminho, batendo com a face no rosto, e aí diz: por que isso me aconteceu? Por quê? Porque você se precipitou, passou na frente de Deus, e acontece o que aconteceu com Sara. Isso não é muito distante, está nas Escrituras. E quantas outras pessoas, relatos bíblicos, que aconteceu isso também, né? Também nós vemos nas divagações da mente. O contrário de Filipe 4:8, né? Diz assim: por isso as Escrituras dizem:
quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao seu povo, né? Então Deus, ele tem presente para o seu povo, para aqueles que esperam pela sua vontade, para aqueles que têm uma vida obediente ao Senhor e que está sempre esperando pela vontade do Senhor, não se precipitando e passando na frente de Deus. Quando a ansiedade atinge esses passos da pessoa, a vida da pessoa, ela tem imaginação solta, dificuldades ampliadas, falta de objetividade. Eu vou fazer isso aqui só por fazer. Eu não tenho objetivo nenhum. Né? Nós vemos hoje em dia, nós que lidamos com pessoas com alunos, com pessoas, estou estudando, porque nós vemos isso, exemplos todos os dias nós vemos isso. As pessoas, eu vou para a escola porque meu pai manda, eu estou naquela escola porque minha mãe me obriga a estudar, eu faço isso porque meus pais me obrigam. Não tem uma objetividade na vida. E quantas pessoas adultas não têm objetividade na vida? Acha que tudo é só fazer como ela quer e não quer fazer algo para que o seu alvo seja alcançado. Né? Também nós vemos na vida espiritual, em Lucas 8, versículo 14. Olha o que diz. Aqui a respeito da parábola do semeador. Nós vemos isso já na explicação de Jesus a respeito das parábolas. Em Lucas 8 e 14. Aí diz assim: as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas, prazeres desta vida, de modo que nunca amadurecem. Nós vemos isso no dia a dia da vida das pessoas. São aquelas sementes que caíram entre espinhos e que elas vivem sufocadas pelas preocupações. Vivem sufocadas pelas riquezas, pelos prazeres da vida. Ouviu a palavra, mas a palavra não fez efeito na sua vida. Por quê? Porque elas nunca amadurecem. Elas sempre ouvem no ouvido e saem pelo outro e nunca dá ouvido o que se é ensinado. Quantas pessoas você tem que ensinar as coisas para ela dizer, olha, assim, assim, assim. E elas sempre fazem ao contrário. Mesmo sabendo que está certo, de acordo com as escrituras. Mas para não obedecer à vontade de Deus, à palavra de Deus, elas procuram fazer coisas diferentes. E aí são essas pessoas que Jesus quis dizer. As que caíram entre os espinhos, a semente, representa outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações. Hoje em dia nós vemos pessoas dessa maneira, mesmo dentro da igreja, são sufocadas pelas preocupações, outras são sufocadas pelas riquezas, outras são sufocadas pelos prazeres dessa vida, e são de um modo que nunca amadurecem, que nunca crescem, que nunca sai do lugar onde está, vive estagnada. Nós vemos também em 10 e 4 de Lucas o exemplo de Marta. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse, Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Olha o exemplo de Marta que o próprio Jesus contou, né? Comunhão com Deus sufocada. É uma comunhão falsa. Tem pessoas que são assim. Está lá de aparência, tem uma comunhão sufocada, falsa. Perspectiva distorcida das bênçãos concedidas por Deus. Está com foco no trabalho para o Senhor e não no Senhor. O exemplo de Marta. Marta estava preparando ali as coisas na sua casa para o Senhor, né? Para o Senhor e não no Senhor. A diferença, né? A raiz da ansiedade. Vamos ver o que é que diz. Precisamos aprender algo sobre a raiz da ansiedade e o machado que pode cortá-la. Vamos aprender isso nessa noite. No texto de Mateus 6, do 25 ao 34, por 4 vezes,
Jesus diz que seus discípulos não deveriam estar ansiosos. Nós vemos isso nesse texto, no versículo 25, 27, 31 e 34, dizendo que os discípulos não deveriam estar ansiosos. Quando a incredulidade obtém vantagem em nossos corações, um dos efeitos é a ansiedade. Quando as pessoas têm ansiedade a respeito do que vai acontecer, a respeito das coisas de Deus, são pessoas incrédulas. Porque os corações, quando a incredulidade obtém vantagem nos nossos corações, nós nos tornamos uma pessoa cheia de ansiedade. A causa básica da ansiedade é falta de confiança em tudo que Deus prometeu ser para nós, em Jesus. Quando nós paramos de confiar em Deus, nós queremos agir da nossa maneira. Quando nós perdemos a confiança ou falta de confiança em Deus, nós queremos agir da nossa forma. Quando estamos, olhe bem esse exemplo. Quando nós estamos em uma viagem e passa um veículo do nosso lado e lança lama no nosso para-brisa, nossa visão da pista fica embaçada. Nós vemos isso em dia de chuvas. Quando passa um veículo que joga lama no para-brisa, o motorista fica sem conseguir enxergar nada, a visão fica embaçada, né? O fato de perder, no nosso para-brisa, nossa visão da pista fica embaçada. O fato de perder temporariamente de vista o seu objetivo e se desviar um pouco não significa que você desistirá da viagem. É isso que deve acontecer na nossa vida. O que é que nós devemos fazer? Nós não podemos, porque o exemplo do carro que passou, jogou lama nos dias de chuva, no para-brisa do carro, o motorista ficou com a visão embaçada, mas tem uma alternativa. O que é que o motorista deve fazer para que o seu para-brisa fique limpo, para que a sua visão passe a ser real da estrada, da pista que ele vai ali dirigindo o seu carro? Ele deve fazer o quê? O que nós devemos fazer? Isso aqui, esse exemplo, nós podemos tomar para a nossa vida. O que nós podemos fazer para que a nossa visão fique mais ampla a respeito dessa estrada que nós estamos caminhando na nossa vida. Então, nós vamos ver aqui. E certamente não significa que você esteja na pista errada. O que isso significa é que você deve ligar os seus limpadores de para-brisa, usar o jato de água e lavar aquele para-brisa. Não precisa o motorista parar no meio da pista, fazer todo aquele processo, ir buscar água, lavar o para-brisa, não. Basta ele ligar o jato de água ali do seu carro, joga ali e tem o limpador do para-brisa que vai secar. E ali a visão que antes estava suja, embaçada, vai ficar limpa e nítida. Isso é na nossa vida. Isso acontece na nossa vida. Quando a ansiedade atinge e turva a nossa visão da glória de Deus e da grandeza do futuro que Ele planejou para nós, não significa que nós sejamos pessoas sem fé ou que não entraremos no céu. Não significa isso. Mas significa que nossa fé está sendo atacada pela ansiedade. Devemos dar início a um processo de resistência, lutando contra a incredulidade e contra a ansiedade. É o momento de ligarmos os nossos limpadores de para-brisa e usarmos o jato de água na nossa vida. Então, quando a nossa vida está embaçada pela incredulidade e a ansiedade, nós não conseguimos ver a pista que está na nossa frente. Nós não conseguimos caminhar. Nós ficamos parados no tempo. Nós ficamos estagnados no lugar. Mas quando nós ligarmos os limpadores do para-brisa e usarmos o jato de água, que enxugar tudo, que ficar tudo limpinho, nós vamos voltar a ver a pista que está na frente e seguir em frente caminhando conforme a vontade de Deus. A ansiedade, ela dá a nossa visão, a ansiedade traz a nossa visão, faz a nossa visão ficar embaçada a respeito das coisas de Deus. Faz nós pensarmos no agora,
faz nós pensarmos no amanhã, faz nós pensarmos, sofrermos por coisas que já passou lá atrás. Nós vamos ver isso aqui mais à frente. Eu vou adiantar bem rapidinho para nós terminarmos essa mensagem hoje. O Salmo 56:3 diz: quando eu tiver medo, porém confiarei em ti. Não quer dizer que nunca vamos ter medo na nossa vida. Não quer dizer que nunca vamos passar por momentos de ansiedade. Nós estamos aqui na terra, nós estamos sujeitos a isso. Mas nós temos que fazer o que o salmista disse no Salmo 56:3. Quando eu tiver medo, ele disse: eu confiarei em ti. Nós devemos confiar em Deus. Na hora que a ansiedade vier bater a nossa porta, nós devemos confiar no Senhor. Na hora que a angústia bater no nosso coração, nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos lançar sobre Ele a nossa ansiedade. Nós devemos falar ao Senhor todas as nossas preocupações através da oração. Então nós vemos aqui, o medo atinge e a batalha começa. Portanto, a Bíblia não diz que os verdadeiros crentes não terão ansiedades. Em vez disso, a Bíblia nos diz como lutar quando elas atacam, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Você jamais sentirá qualquer ansiedade. A Bíblia não diz isso. Ele diz, sim, Pedro não está dizendo que nós não vamos ter ansiedade, mas ele diz que nós temos ansiedade e devemos lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Ele não diz, você jamais sentirá qualquer ansiedade, mas ele diz, quando você as tiver, lance-as sobre Deus. Quando a lama bater em seu para-brisa e você temporariamente perder de vista a estrada e começar a se desviar em ansiedade, ligue rapidamente seus limpadores e esguiche o jato de água no para-brisa. Então, a minha resposta para você nessa noite: como você deve lidar com sentimentos de ansiedades é dizer: isso é mais ou menos normal. Pelo menos é para mim, né? Nós vemos, isso é para todos nós. É normal acontecer na nossa vida nós passarmos por momentos de ansiedade. Mas nós não podemos deixar que o nosso para-brisa fique embaçado pela lama jogada pelo outro carro. Mas nós devemos agir, né? Ligar os limpadores, lançar o jato de água, limpar o para-brisa e prosseguir em frente. Os dois grandes construtores da fé são: nós lutamos contra as ansiedades, lutando contra a incredulidade. Primeiro, lutando pela fé na graça futura, né? Segundo, também, nós vemos aqui em Jeremias, capítulo 29:11. Não vai dar tempo eu terminar toda. 7 promessas da graça futura contra a ansiedade. Primeira promessa nós vemos em Mateus 6, 25 ao 34. A primeira promessa: do maior para menor. Se Deus faz o maior, então fazer o menor ainda é mais garantido, né? Segunda promessa: pessoas valem mais do que aves. Se Deus está disposto e é capaz de alimentar criaturas tão insignificantes como pássaros, que não pode fazer coisa alguma para trazer o alimento à existência, da mesma forma Deus faz com você, né? Também terceira promessa: a ansiedade é inútil. A ansiedade é inútil, a ansiedade não lhe fará bem algum, né? Também vemos a quarta promessa aqui nesse texto: você é prioridade para Deus. A quinta promessa: Deus conhece e supre as suas necessidades. Sexta promessa: buscar primeiro o reino de Deus. E sétima promessa, para encerrarmos nessa noite, ainda nesse texto, Tá 2 minutos. da sétima promessa: Deus a cada dia não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. Então, que você fique com essa palavra nessa noite. E saiba de uma coisa: se você está enfrentando ansiedade na sua vida, se você é aquela pessoa que está sempre preocupada com amanhã, faça como está escrito nas Escrituras.
Não se preocupe, mas lance sobre Deus as suas ansiedades. Confie no Senhor, confie nele, né? Façamos guerra não contra as pessoas. Isso para finalizar a minha palavra nessa noite. Façamos guerra não contra as pessoas, mas contra a nossa própria incredulidade. Ela é a raiz de tantos outros pecados. Por isso, liguemos os nossos limpadores de para-brisa e usemos o jato de usemos o jato de água e mantenhamos os olhos fixos nas promessas grandiosas de Deus. Tome a Bíblia e peça a ajuda do Espírito Santo. Coloque as promessas de Deus em seu coração e combata o bom combate. Viver pela fé na graça futura. Você precisa ter fé, confiar em Deus e saber que Deus ele tem cuidado de você. Amém? Que Deus abençoe. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Pastor Edivan. Derruba muralhas, destrói as mentiras.
graças a Deus, ouvimos aí essa palavra, essa ministração abençoadora aí com a pastora Elisângela, né? É uma palavra muito maravilhosa. Eu creio que muitas pessoas que ouviram, né, já ouviram, foram abençoadas, e as que vão ouvir também serão abençoadas, né? Essa mensagem, né, falando sobre a ansiedade, que a pastora trouxe aí uma mensagem maravilhosa. Então, a ansiedade é algo que tira o foco da vitória, mas que isso não venha acontecer na tua vida, que você venha focar em Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, né? Porque Ele tem cuidado de vós. Louvado é o nome do Senhor. Deus abençoe a todos meus irmãos e amigos, né, que nos ouviram durante esse programa. Que Deus abençoe a vida de vocês, irmãos que ouviram pela imprensa FM, também pelo nosso Facebook Live, né? Bruna Raquel, Deus abençoe a nossa querida Bruna Raquel, Deus abençoe os irmãos. Zé Vicente também, Deus abençoe Zé Vicente, entrou agora no finalzinho, Deus abençoe. Nossa irmã Nasa, todos que estiveram conosco, bom? Ouvindo pela imprensa FM. E amanhã nós temos escola bíblica lá na Igreja Apostólica Poder da Fé, que está localizada na Travessa Motorista João Francisco do Nascimento, aí nós São Vicente. Convidamos a todos para estar conosco, né? E na próxima semana, se assim o Senhor Jesus nos permitir, estaremos aqui a partir das 21 horas, quarta e quinta, com o programa A Voz Apostólica. Esse é um programa da Igreja Apostólica Poder da Fé. Este programa teve a apresentação hoje desse amigo de vocês, pastor Edivan, na pregação, pastor Elisângela, e na técnica de som, no Senildo Santos. Deus abençoe a todos e até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Você acabou de ouvir o programa Voz Apostólica, um programa da Igreja Apostólica Poder da Fé. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo programa. Deus abençoe meus irmãos, um abraço, Deus abençoe a todos, até a próxima semana. Identificando ZY